Fala, líder! Sejam bem-vindos ao programa O Poder da Paternidade, transformando seu filho em um campeão. Aqui você vai aprender técnicas poderosas para transformar seu filho em um vencedor. Eu sou Davidson Ferreira, sou psicólogo, especialista em comportamento humano e liderança, e pai do Zezão, campeão sul-americano de vôlei sub-14. E o tema do episódio de hoje é: como criar conexão com seu filho, mesmo que você não tenha tempo? Como fazer isso? Não é verdade? Nos dias de hoje é muito difícil, né? Porque nos falta tempo. Mas o que é criar conexão? Criar conexão significa estabelecer um vínculo emocional seguro e contínuo com a criança até a fase adolescente, para que ela se sinta amada, se sinta realmente percebida. E essa conexão, ela não depende de quantidade, ela depende de qualidade de tempo. É estar emocionalmente disponível. Quando você está emocionalmente disponível, as coisas elas têm uma tendência a acontecer. Então, para você, pai, que me acompanha, o que eu quero que você entenda a respeito da conexão? Que a conexão é o momento de você validar os sentimentos do seu filho. Criar um espaço onde ele pode ser ele mesmo, sem medo. Fazer com que ele se sinta importante, mesmo nos pequenos gestos. Segundo Brené Brown, a conexão é a energia que existe entre pessoas quando elas se sentem vistas, ouvidas e valorizadas. Mas para começar, então, vamos entender o que são conexões do ponto de vista psicológico e neurológico? As conexões são vínculos afetivos. Elas são os laços que nós criamos emocionalmente com alguém na base da empatia, atenção, respeito e também da confiança. A primeira conexão da criança é conosco, pais, os cuidadores. As conexões também elas são sinapses. E no cérebro da criança, toda interação significativa reforça ou enfraquece as trilhas neurais. Entende isso? Quando o pai ele se envolve emocionalmente, mesmo em poucos minutos, o cérebro da criança interpreta isso como uma segurança e amor. E isso afeta diretamente o desenvolvimento da autoestima, empatia, inteligência emocional e até mesmo, sabe o quê? A inteligência escolar. Isso mesmo. Todo esse envolvimento do pai com a criança aumenta potencializa a inteligência dela. A inteligência principalmente a escolar. Daniel Siegel, ele diz o seguinte, que a conexão ativa o sistema límbico da criança, promovendo a regulação emocional e também a resiliência. Olha só como é poderoso isso, gente. Tem gente que confunde a conexão com presente, controle, entretenimento, tempo total. E a conexão é completamente diferente de presente. Muitos pais acham que dar brinquedos, celular, roupa é se conectar com a criança. Mas presente sem presença vira compensação e não relacionamento. Toda criança ela precisa de afeto, não de acúmulo de coisas. Meu pai me dava tudo, menos ele. É uma frase muito comum que eu escuto no consultório. Quer ver uma outra coisa também que conexão não é? Conexão é diferente de controle. Alguns que confundem controlar a rotina com as coisas que a criança faz no dia a dia, sabe? Controlar a rotina da criança, ser controlador, acha que isso é conexão, controlar tudo que ela faz, controlar tudo que está ao redor dela, isso não é conexão. Conexão é completamente diferente também de entretenimento. Levar no shopping, no parque, assistir TV junto, não significa conexão. Estar junto não é estar conectado. Se não há troca emocional, não acontece nada. A conexão é feita pela presença real, escutativa, prestar atenção, olho no olho. Isso é conexão. Fora isso, é estar perto. E estar perto não é o nível de conexão que a criança precisa.
A conexão também é diferente de tempo total, sabe? Tempo total, aquela coisa que eu estou sempre do lado, mas não é isso a conexão. Muitos pais dizem que não tem tempo, mas a conexão não exige quantidade, ela exige qualidade de tempo. 10 minutos diário com atenção plena vale muito mais que 3 horas distraído no você no celular. Esse celular que toma o nosso tempo todos os dias. Então, eu quero que você entenda que a conexão não é dar coisas, é dar de si mesmo. Vou repetir, conexão não é dar coisas, conexão é dar de si mesmo. Não é sobre controle, é sobre presença. Não é quanto tempo você tem, é o quanto você entrega quando está lá com a criança. Agora vamos entender quais tipos de conexão que existem. Controle emocional, a mais essencial. É quando a criança sente que pode confiar nos pais para acolher seus sentimentos, sem ser corrigida ou ridicularizada. Como que a gente faz, né, para criar isso? Validar o que o filho sente. Veja que você está triste. Quer me contar alguma coisa? Quando você fala isso, a criança se sente acolhida. Estar presente não é você cobrar quando a criança chora. Por que você está chorando? Me conta. Não. É ver que a criança está melancólica, não está bem, e você vai fazer o quê? Você vai abraçá-la. Esse abraço, ele vale muito mais que palavras. Porque a conexão física, ela precisa estar presente no dia a dia da criança e do pai. E poucos pais abraçam, poucos pais se conectam com os filhos. Poucos pais fazem essa conexão do abraço, do olho no olho, do cheiro, do beijo. Então a conexão, ela precisa desse toque, mas está conectada também com uma emoção que a criança está sentindo. Então o corpo também fala segurança, afeto, cuidado. Pais que tocam com amor e transmitem segurança emocional para a criança. Abraça ao acordar, abraça ao dormir. Um toque no ombro ou nas costas quando conversa, né? Que você põe a mão no ombro e fala, viu? Eu estou contigo. Vai passar. Vai ficar tudo bem. Brincadeira física, de pega-pega. Sabe aquelas guerras de travesseiro, um bate no outro, cócega. Eu adoro fazer cócega nos meus filhos. Quando eles cometem algum erro assim em casa brincando, eu vou lá e dou penalidades neles, faço cosquinha e incomodo eles. Ah, não, pai, cosquinha não, cosquinha não. E aquelas risadas gostosas. A gente precisa fazer isso. Isso é conexão com o filho. Então não é só sobre conversar sobre tarefas, é falar a verdade, é ter um interesse genuíno na criança. Fazer perguntas abertas é importante também. Tipo, como foi seu dia? O que hoje te fez feliz? Do que você sorriu hoje? O que te fez rir? O que te fez triste às vezes? Contar histórias da sua vida, compartilhar também as suas histórias é importante. Às vezes tem pais que ficam querendo só a cooperação da criança, que a criança fale, mas ele não fala nada. E você sabia que a escuta ativa dos pais aumenta em 50% a cooperação da criança? Ou seja, né? Você está conversando com o teu filho, mas está aqui, ó, no celular. Espera um pouquinho, só um pouquinho, o pai já fala. Escuta uma conversa, manda uma mensagem, volta, você interrompe. E as crianças não precisam dessa, sabe? O que as crianças na verdade precisam é de uma conexão genuína, uma conexão verdadeira. Ter conexão espiritual, quando os pais compartilham valores, fé, princípios e propósito com os filhos. Orar junto. Ler a Bíblia com o filho. Qual foi a última vez que você leu a Bíblia com seu filho? Que você compartilhou de uma história da Bíblia? Você se prepara para reuniões da empresa, se prepara para contar história muitas vezes para os funcionários, mas não prepara para contar histórias para seus filhos. Mostrar para os seus filhos como você lida com a fé nos seus momentos difíceis é importante também. Ou seja,
toda educação, toda conexão que a gente tem com os filhos não é gerada pelo que a gente fala, é pelo que a gente faz. A gente precisa ter essa conexão, esse momento junto. Tem também uma outra parte da conexão que é a conexão intelectual, é o interesse genuíno pelos pensamentos, ideias e descobertas dos filhos. Quando o pai valoriza a curiosidade, sabe? Incentiva a curiosidade, incentiva os filhos, fazer perguntas desafiadoras, escutar a resposta, ensinar algo novo com paciência, eles estão aprendendo. Lembre-se que você é o treinador dos seus filhos e treinar exige paciência. Treinar exige paciência. É muito legal quando a gente consegue aprender algo com os filhos também. Não é só a gente que ensina, os filhos também nos ensinam. E quando a gente tem essa troca de conversas e você demonstra que você aprendeu algo com o seu filho, ele fica também feliz em poder te ensinar algo. Ele se sente bem, ele se sente motivado. Não somos só nós que ensinamos para os nossos filhos. Os nossos filhos também nos ensinam todos os dias. O seu filho te ensina todos os dias. Você precisa verbalizar o que você aprendeu. O que você tem aprendido com o seu filho? O que os teus filhos têm te ensinado? E o que você tem falado para eles em relação àquilo que você tem aprendido? Dado um abraço, agradecido. Sabe? A gente largar um pouco esse mundo digital, largar o celular e entrar numa presença verdadeira, 100%. Brincar, estar presente, imitar vozes, criar personagens, jogar junto, jogar um jogo junto com o seu filho ou sua filha que eles gostam, ensinar um jogo novo, aprender um jogo novo. Criança que ri com o pai cresce leve para a vida. As crianças precisam rir com você. Os teus filhos precisam rir com você. Então é importante que a gente entenda que falar sobre conexão é o primeiro princípio de uma educação genuína. A conexão é onde realmente as coisas começam a haver uma troca. Porque se você não está conectado, como é que você faz uma troca se não tem conexão? Uma conexão, ela gera um vínculo, ela gera um ir e vir de alimento emocional. As crianças que crescem com conexões consistentes, saudáveis dos pais, se sentem mais amadas e pertencentes também. Elas desenvolvem uma autoestima sólida, criam relacionamentos mais saudáveis na vida adulta. Então, quem nos ensina isso, né, como pai? Quem um dia nos ensinou sobre conexão? Eu nunca assisti nada e por isso eu estou aqui hoje compartilhando isso com você, porque eu nunca vi nenhum artigo, nunca ninguém me ensinou sobre isso. Eu fui estudar justamente para compartilhar com você, pai e mãe, o que é a conexão. E que a educação ela é intencional. A educação para os nossos filhos, ela não acontece, sabe, por acaso, de forma espontânea somente, na tentativa e erro. Ela precisa ser intencional. Anota isso que eu estou te falando. Toda educação e todo treinamento que você fizer para o seu filho precisa ser intencional. As conexões com a criança geram obediência na criança. A criança ela coopera por confiança, não por medo. Sabe quando as pessoas confiam na gente? Quando a gente sente que quando elas sentem que nós confiamos nelas. Por isso é uma troca. Se a criança se sente vista e compreendida, ela se sente importante. E todos nós temos o desejo de se sentir aceito. Todos nós temos o desejo de se sentir abraçado, acolhido. Isso é uma necessidade do ser humano. A conexão ela protege de traumas, e ela nos fortalece. A conexão ela nos protege de tanta coisa, gente. Se você soubesse como é importante essa conexão com os filhos, e ninguém está falando de passar o dia inteiro abraçado. A gente está falando de 10 minutos pela manhã, 10 minutos à noite, 10 minutos na hora do seu almoço.
Não é possível que num dia de 24 horas você não tenha 30 minutos para o seu filho ou para sua filha. Tem um estudo que diz que o vínculo parental protetor reduz em até 40% o risco de transtornos ansiosos em adolescentes. Porque a conexão ela fortalece a autoridade saudável. Pais conectados têm mais autoridade. Por quê? Porque seus filhos respeitam eles. Seus filhos os respeitam, não têm medo. Então tem pais que têm uma educação, que tenta gerar uma educação nos filhos de medo. E esse medo pelo desconhecido que o meu pai vai fazer comigo faz com que ele se afaste de você. Então se você quer ter um relacionamento com seu filho, você precisa construir ponte. O nome dessa ponte chama-se conexão. Se você não construir conexão todos os dias com seus filhos, você está construindo um muro. E cada medo, cada palavra ríspida que você solta para eles é um tijolo a mais que você coloca e uma distância a mais que você tem entre você e teu filho. Então, pais autoritários, ditadores, são pais que não vão conseguir fazer seus filhos serem emocionalmente fortes. E por que fazem isso? Porque copiam uma educação aprendida. E sabe um erro muito grande que eu vejo dos pais? São os pais dizendo que, eu passei por isso e não morri. Eu passei por isso e sobrevivi. Eu estou aqui. Ele também tem que passar. As pessoas são diferentes, os momentos são diferentes. Não é porque você sofreu que o seu filho precisa sofrer. Será que só existe esse método de ensino? Será que só existe esse método para você treinar seu filho na comparação? Eu vejo pais comparando filhos constantemente, um filho com outro. Olha só que a dor que o filho cresce sendo sempre comparado, ou seja, a crise de identidade nas crianças que são toda hora comparadas umas com as outras, ou irmãos que são comparados entre si crescem com traumas e medo de se expor porque eles não se sentem suficientemente perfeitos. Porque os pais colocaram eles numa situação que eles nunca são bons o suficiente. Para eles serem bons, eles têm que ser igual ao outro. E ninguém vai ser igual a ninguém. As pessoas são únicas. Pais fazendo uma verdadeira bobagem, fazendo besteira, comparando seus filhos. Olha lá, tá vendo? Fulano é bom, você não. Olha lá, fulano não sei o que, você não. Olha, mas fulano é isso e você não. Como isso não constrói identidade, pais? Isso não constrói o caráter do seu filho. Você constrói o caráter do seu filho tirando o melhor de cada um. Então, quando o pai se conecta com amor, ele não precisa gritar para ser ouvido. A conexão torna a disciplina mais eficaz e também mais respeitosa. Quando você tem conexão, você sabe o que está dentro do seu filho. E o que está dentro do seu filho você consegue extrair. E o papel de você, pai, como líder, é tirar o melhor do seu filho. Quer ver quando você tira o pior dos seus filhos? É quando você compara eles com alguém. Não compare seu filho com ninguém. O seu filho não é igual a outro. O seu filho ele é único. Quando seu filho chega falando em casa, mas está todo mundo fazendo, o que você diz para o teu filho? Você não é todo mundo. Mas quando é para outras coisas positivas, você quer comparar ele com outras pessoas. E essa ambiguidade na sua comunicação torna seu filho distante de você. Então, eu quero que você entenda que você fazer essa conexão com o seu filho vai prevenir, na infância dele, vai prevenir o afastamento na adolescência. Na adolescência, eles estão passando por tantas mudanças, tantas transformações. Eles estão aprendendo a lidar com o mundo, com a fase adulta, se preparando para a fase adulta. E você ainda não conseguiu gerar uma conexão genuína e verdadeira com seu filho.
Me diga qual é o pai que não gostaria de ter uma conexão genuína com seu filho, que não gostaria de ter mais proximidade com seu filho. Mas como que você constrói isso com ausência? Como que você vai construir intimidade com ausência? Intimidade é gerada no relacionamento. Você não vai conseguir gerar intimidade com afastamento. Você gera intimidade e conexão com relacionamento. Mas ela não transforma só os filhos, ela transforma a gente, nós pais também. Ela nos transforma como homem. Porque quando a gente está conectado, a gente permite que o filho também arranque o nosso melhor. Pais conectados não permitem só que os filhos arranquem, pais conectados não arrancam só o melhor dos filhos. Pais conectados têm também o seu melhor arrancado de dentro dele pelos seus filhos. Então essa conexão, esse envolvimento com o filho, realmente é algo que transcende, é algo que realmente precisa ser treinado por pais. Aí você diz para mim assim: eu não tenho tempo. É a objeção mais comum entre pais que trabalham muito ou têm muitas funções, múltiplas funções. Eu não tenho tempo. Eu quero te dizer que a conexão não é sobre quantidade de tempo, é sobre qualidade de presença. 10 minutos de atenção plena com o celular guardado vale muito mais do que 2 horas no mesmo ambiente, mas emocionalmente ausente, pensando em outros problemas, pensando nas coisas que estão acontecendo lá fora. E tem muitos que dizem assim: eu aprendi isso com meu pai. Muitos homens foram criados por pais ausentes, duros ou silenciosos, e acham que não sabem ser diferentes. Claro que você sabe ser diferente. E se você não sabe ser diferente, está na hora de você treinar. E é por isso que eu estou aqui, para te ajudar a ser diferente. Eu estou aqui para, junto com você, a gente somar a força. Eu não estou aqui para apontar os seus defeitos, as suas falhas. Eu estou aqui para mostrar que a gente falha, mas é possível a gente consertar. Eu estou aqui para mostrar que a gente erra, mas é possível corrigir. Que eu tive uma educação dura. Tem gente que não consegue abraçar, porque o pai não abraçava. O passado até pode explicar a sua dificuldade, mas não pode justificar a sua repetição. Você não teve? Então seja. Você precisa quebrar o ciclo. Você precisa quebrar o ciclo. A paternidade também é um processo de cura. Eu vou repetir. Você precisa quebrar o ciclo e a paternidade também é um processo de cura. Mas o meu filho não quer se conectar comigo. Especialmente com filhos adolescentes ou já formados. Faça a conexão. Toda conexão leva um tempo para florescer. Comece com pequenos gestos diários, sem cobrança. Tenha paciência. Degusta, a gente tem que degustar a educação. Humildade, consistência, reconquista os corações. Mas eu não sei como fazer isso. É falta de referência emocional, habilidade de escuta ou educação efetiva. Então você não precisa ter técnicas perfeitas. É sobre a sua intenção que precisa ser sincera. Olhe nos olhos, escute com atenção, esteja ali com o coração. A conexão ela nasce da verdade e não da performance. Então nada disso vai te adiantar querer ser perfeito. Mas Davidson, já é tarde demais. Deixa eu te falar, pais que já erraram muito ou estiveram ausentes por muito tempo, podem fazer, sabe o quê? Pedir desculpas. Nunca é tarde demais. Nunca é tarde demais para você se reconectar com teu filho. Eu tenho visto no meu consultório adultos com 30, homens já barbados, falando: graças a Deus está tudo bem com meu pai. Me reconectei com ele, pedimos perdão um ao outro e agora nós vivemos maravilhosamente. Mudar de rota e se fazer presente
Isso não é tarde para isso. Um pedido de desculpa sincero pode ser o início de uma conexão. Filhos não precisam de pais perfeitos. Filhos precisam de pais corajosos. Ah, Davidson, mas eu não sou bom com palavras. Tem homens que têm dificuldade, né, de expressar as emoções verbalmente. Conexão também se constrói com atitudes. Um olhar, um gesto, até mesmo um abraço que você pode dar no seu filho. Sabe? Começa, às vezes, pelo silêncio, mas com presença verdadeira. As palavras elas vão acontecer com o tempo. Você pode não saber dizer eu te amo, mas você sabe abraçar, sabe olhar no olho. E com o tempo as palavras vêm, as coisas acontecem. Tudo foi aprendido na nossa vida. O ser humano é incrível. Ele tem a capacidade de aprender, desaprender e aprender novamente. Onde você vê que as pessoas mais erram nisso? O que você acha que é o jeito mais, o erro que as pessoas mais cometem em relação à conexão com os filhos? Sabe onde é que é? Elas confundem a conexão com compensação. Elas tentam comprar a conexão com presente. Não faz isso. Um presente nunca vai gerar uma conexão de fato. Só um presente não vai substituir a tua presença. Agora, aquele presente para vocês usarem juntos, isso gera uma conexão. Sabe por quê? Se você não cuidar disso, você vai criar filhos, o teu filho vai ser materialista. Ele fica inseguro, fica emocionalmente distante, porque eles sentem que a ausência, eles sentem uma ausência interna, sabe? Um vazio interno que um presente não vai preencher. Às vezes tentar se conectar na hora de uma bronca é um erro tamanho, sabe? Só tem diálogo quando o filho erra. Cara, que chato isso, que saco que é isso. Um pai que só quer fazer diálogo com o filho quando erra. Ah, vem cá, preciso te dar um feedback. Eu preciso dizer para você que você errou, você viu isso, você aquilo. Cara, por que você não fala mais coisas positivas? Para cada 10 coisas boas, para cada uma coisa ruim que você falar para o seu filho, fale 10 coisas positivas. Para cada uma boa, você precisa de 10. Para cada uma negativa, você precisa de 10 positivas. Ai, é mimimi. É mimimi, sim. Continua fazendo isso e você vai ver o vazio emocional, as quebras emocionais que você forma no seu filho. Um filho, um adulto sem a capacidade de construir um relacionamento, um adulto escasso de dinheiro, um adulto sem amizades saudáveis, um adulto perdido no mundo, um adulto sem conexão, um adulto que vai sofrer. E o pior de tudo, a sua geração vai sofrer. Então, não façam conexão como um evento, sabe? Façam conexões como um hábito. Ai, a conexão tem que ser num dia especial, em uma viagem. Aí eu vou fazer a conexão com meu filho. Para de falar bobagem. Para de falar besteira. A conexão é agora ali, ó. Vai no quintal da sua casa, vai no playground do seu prédio. Corta uma grama com seu filho. Planta uma semente, pega uma planta no vaso, poda uma árvore. Isso é conexão. Vai jogar um futebol, vai jogar um vôlei, vai jogar um esporte. Isso é conexão, onde um precisa complementar o outro. Presta atenção no que eu vou te falar. A conexão verdadeira, ela precisa ter complementariedade. Se você e seu filho vai fazer algo que realmente estão juntos e um precisa contribuir com o outro para que aquele momento aconteça, isso sim é conexão. A conexão é quando um contribui com o outro e o momento ele se torna especial, porque aquele momento ele jamais poderia existir se não houvesse a ajuda mútua, a contribuição mútua de um com o outro. Então, atividades que se complementam são fundamentais para gerar conexão. Vai fazer um acampamento com a sua família,
né? Não precisa ser um acampamento, aqueles perigosos, uma caminhada onde um precisa ajudar o outro, dar a mão, puxar, construir uma barraca, construir um abrigo, pescar. Eu particularmente nem gosto de pescar, mas o ritual com o seu filho pode gerar uma conexão em você com ele. Então anota o que eu vou te falar e eu vou repetir mais uma vez. A conexão, ela precisa de complementariedade, onde um contribui com o outro para que exista um resultado único. Dessa contribuição, dessa somatória de esforços, vocês gerem um resultado. E quando essa somatória de esforços gera um resultado, um sente a importância do outro. E isso é a forma mais fácil, essa é a forma mais rápida de você criar uma conexão com seu filho. Sabe? Faça perguntas na hora de dormir, deita, abraça seu filho e faz uma pergunta para ele. Qual foi a melhor parte do seu dia, filho? Conta para o pai o que aconteceu hoje de legal. Às vezes criar a situação. Falar uma frase, sabe, constante. Filho, filha, o pai vai estar sempre com você. Pode contar sempre comigo. Tem mães e pais que eu só vejo, é dar porrada nos filhos, é cobrança, não faz nada certo, pô, mas é um burro. Não vejo falar uma palavra de amor. Às vezes tem churrascos de família, né? Tem momentos onde eu vejo famílias confraternizando, eu não vejo o pai ou a mãe dar um abraço de carinho no filho, um abraço apertado e falar, olhar no olho do filho e falar, eu te amo. Mas eu vejo com uma simplicidade falar palavrões e xingar de uma maneira muito especial. Seu filho é o seu maior projeto. O seu filho não tem dinheiro e não tem valor que pague um filho saudável, um filho emocionalmente curado. Então está na hora de você parar um pouco e prestar atenção com isso. Prestar atenção nisso. Parar e prestar um pouco de atenção em tudo que está acontecendo. Filho, você está bravo, né? Tô vendo que você não está bem. Vamos conversar um pouco sobre isso. Não, não quero, tal. Tá bom, deixa passar. Passou um pouco? Filho, eu sei que às vezes tem algumas coisas que dá vergonha de falar com o pai. Mas se você não puder contar comigo, você vai contar com quem, cara? Não existe ninguém que queira que você mais dê certo do que eu. Não existe ninguém que queira mais que um filho dê certo que um pai e uma mãe. Mas você só se aproxima dele em momentos, sabe, espaçados. Você não tem uma constância. Conexão e relacionamento precisa de constância. Toque, parceria, amizade. Me diga, as pessoas que você é amiga ou amigo, essas pessoas que você tem relacionamento com elas, que você tem uma consideração, são pessoas que você tem relacionamento, convivência, tempo, que você almoça junto, que você conversa, que você tem uma conexão com elas, tem aquela parceria com elas. Então, e você construiu isso como? Você construiu essa conexão, essa parceria com presença, conversando, olhando no olho, ouvindo, ajudando. E essa relação de confiança, ela foi crescendo. Por que com o seu filho é diferente? Tem gente que fala assim, ele é uma criança. Claro, você tem que descer no nível dele e fazer coisas de criança. Não esperar que ele suba no seu nível para fazer coisas de adulto. E eu vejo pais puxando o filho para coisas de adulto. Não! Você, pai, tem que descer no nível da criança. Você, pai, tem que descer no nível de cooperação dela. Você, pai, precisa descer no nível de cooperação da criança e falar, filho, vamos brincar, sentar no chão,
sabe, tá ali olho no olho. E esses momentos é 100% presente, sem ninguém interrompendo. Meu, se o teu filho não tivesse aqui, de uma hora para outra, seria um vazio que você jamais conseguiria preencher. Poxa, por que você não usa esses momentos o máximo possível? Põe na tua agenda como prioridade. Um filho merece estar, sabe aonde? Aqui, ó, no seu celular, nas suas prioridades. A sua família, sua esposa, seus filhos têm que estar na sua agenda. E a sua agenda, deve ser estabelecida para eles como prioridade. Você dá para o teu trabalho, para o teu chefe, para os teus amigos, às vezes o teu melhor tempo. E para a tua família, para os teus filhos, você dá o tempo que sobra. E isso é uma coisa que me deixa chateado. Isso é uma coisa que eu fico maluco de ver. Então, pais, organize seus dias, organize a sua rotina. Se organize para construir conexões verdadeiras com seu filho. Quer ver alguns momentos que você pode criar conexão com seus filhos? Levar seus filhos na escola pode ser um momento super legal. Nada de telefone, nada de chamada do trabalho. Se concentre no momento e nos seus filhos. Ninguém com celular, rolando tela. Eu vejo famílias indo para as escolas e todo mundo, cada um com a cara num celular. Os filhos rolando tela e não conversam com seus pais. E pais atendendo ligação e não conversam com seus filhos. Um momento especial. Levar seus filhos na escola não é uma obrigação de transporte. Levar seus filhos na escola não é uma obrigação que você precisa ter para transportar seus filhos. Ah, eu vou levar meus filhos na escola, aí é minha obrigação. Hoje sou eu, amanhã é minha esposa. Não, levar os filhos na escola é um momento especial. Você já tem os dias tão corridos, por que não é legal quando você leva seus filhos na escola? Por que vocês não vão conversando, brincando, você fazendo palhaçada, dando risada um com o outro? Pergunta algo para eles, como é que tá indo? Pergunta sobre os amigos, pergunta sobre as matérias, alguma dificuldade. Pede para que eles te falem algo que você não lembra mais daquela fase, sabe aquela fase que a gente passou e que a gente estava ali aprendendo, que tem umas coisas que a gente já não lembra mais, e a gente fala, filho, ou filha, me fala sobre isso. Nossa, o pai tinha esquecido, mas isso não é tal coisa? Mas de verdade, não é fazendo de conta. Começa a perguntar para ver se você consegue lembrar desse momento da tua infância, desse momento que você estava na escola, dessas matérias. Outro dia a gente estava indo para a escola, eu, o José e a Vicky, e eu comecei a lembrar de quando eu tinha a idade deles, o que acontecia na minha fase, eles choravam de dar risada. Sabe, eles choravam de dar risada e eu compartilhava com eles um momento gostoso. Meu, vai passar esse tempo. Esse tempo vai passar e você não vai mais levar seus filhos na escola. Você já parou para pensar que você não vai um dia mais levar seus filhos na escola? Que você vai ter o teu tempo livre, ou da parte da manhã, ou a parte do almoço, ou a parte da noite só para você? Você vai sentir saudade disso. Você vai sentir saudade dos momentos que você gritava com eles, fala, bora, estamos atrasados. Que você não descia para ser gentil de ajudar a pegar a mochila. Que você empurrava eles para fora do carro, dizendo, vai, 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 e ia embora sem se despedir com um beijo. Deixa eu contar uma coisa para você bem curiosa. Sabe por que os adolescentes, eles têm vergonha que os pais beijem ele na frente dos amigos? Porque os pais não beijam seus amigos. E eles querem se sentir igual aos amigos. E essa vontade de se sentir igual aos amigos
torna eles com vergonha. Por quê? Não, nenhum pai beija, então você não me beija. E eu falei isso para os meus filhos, eu falei, viu? Muitos não beijam porque não sabem o que é amor. Muitos não beijam seus filhos, mas um dia vão sentir saudades de beijar seus filhos. Muitos hoje têm vergonha de beijar seus filhos. Ou muitos filhos têm vergonha de ser beijado pelos seus pais. Mas tem muitos filhos que quando seus pais não estiverem, daria tudo para ganhar o beijo do seu pai. Então, ensina seu filho a amar. Dá um beijo no menino ou numa menina. Eu saio do carro, eu abraço meu filho na frente de todo mundo, eu dou beijo porque eu amo ele. E isso não é vergonha. Mas a gente, como as outras pessoas não fazem, a grande maioria das pessoas não fazem isso, eles sentem-se envergonhados, porque se sentem diferente. E a vontade que um adolescente tem, o que que é? A vontade de um adolescente é se sentir aceito. Ele quer sentir parte de um grupo. Ele quer fazer o que todos os outros fazem para que ele não seja o diferente do grupo. Mas você precisa mostrar isso para ele. Falar sobre essas coisas. Conversar sobre isso. Então, sobre essas coisas de pertencer, de fazer parte, de estar junto com os filhos, eu me emociono muito quando eu falo, porque eu sei que vai chegar um momento que isso não vai ser mais possível, que eles vão se tornar adultos e eu vou sentir saudade. Eu já sinto saudade já estando com eles. Sabe? As atividades do seu filho, as atividades extracurriculares, você assiste os jogos da escola, participa. Deixa eu te contar uma coisa bem importante em relação à escola, em relação a essa questão de estar presente. Quando a criança ela tem as atividades dela extracurriculares, uma das coisas que ela mais quer, você vai ver assim que todas as crianças elas não dançam para a escola. As crianças dançam para você, pai, para você, mãe. Centenas de pessoas olhando para o palco. Sabe o rosto de quem que elas estão procurando quando elas estão dançando? Do meu pai. Do seu pai. Da sua mãe. E quando ela tá ali dançando e tensa e faz os movimentos, olha para o lado, mas ela olha para cá e sabe por que ela se perde? Porque ela tá preocupada se o pai e a mãe tá lá. E aí ela tá preocupada se o pai e a mãe tá lá, tá fazendo um movimento aqui, e aí ela erra, e de repente ela vê você lá, e aí ela dá aquele tchauzinho e fala... E aí ela se perde toda e de repente o movimento dela toma uma energia e ela começa e ela esquece a coreografia e ela começa a dançar para você. Só que você nesse dia não teve tempo de ir lá. Você nesse dia estava muito corrido. Você nesse dia tinha muitas tarefas. E esse dia não vai voltar mais. Esse dia que você podia estar lá assistindo o seu filho, esse momento, essa conexão que você podia ter gerado com seu filho, sua filha, esse momento mágico dela te olhar e falar: meu pai viu eu dançar. Outra apresentação igual essa só no outro ano. Outro jogo só no outro campeonato. E eu vou te falar que nenhum vai ser igual a esse. Nenhum vai ser igual ao que você perdeu. Mas ainda dá tempo. Corre, que ainda dá tempo de recuperar o tempo perdido. Abraça seu filho, abraça sua filha, peça perdão. Fala: filha, perdão por não estar presente naqueles dias. Mas hoje eu te prometo que eu estarei presente em todos os momentos. E lá você não vai conseguir voltar, mas você consegue dali para frente. E é o que vale. Você não consegue mudar o passado, mas você consegue mudar
o teu futuro mudando o teu presente. Filhos são um presente. E a gente muitas vezes não sabe como lidar. Porque a gente vive numa educação que não é intencional. A educação dos nossos pais, ela é na tentativa e erro. A educação hoje, a gente faz as coisas, né? Eu fazia até então as coisas, por isso eu estou gravando aqui e estou trazendo conteúdo sobre o poder da paternidade. Porque a gente fazia as coisas de forma, né, empírica, sabe? Ah, dá certo, eu continuo. Dá errado, eu paro. E nesse de dar certo e dar errado, é como se você estivesse fazendo uma obra que você, ao errar, você só conseguiria ajustar a próxima etapa, mas aquele erro não conseguisse ser consertado. Então, e cada erro que você vai deixando nessa obra de arte chamada filho, ela acaba se transformando no quê? Num trauma. Cada erro na educação de um filho se transforma num trauma, se a gente não tem essa consciência dos traumas que a gente está gerando nele. Ah, mas isso é mimimi, isso é ignorância, isso é medo de olhar para o seu erro. Quando a gente fala que um filho, que um pai precisa avaliar a sua forma de educar, quando a gente fala que um pai precisa prestar atenção nos traumas que ele fixou nos seus filhos, que ele instalou nos seus filhos, os pais falam assim, ah, isso é mimimi. É mimimi não, não é mimimi. É você tá com vergonha de reconhecer seu erro, é seu ego que não deixa você voltar. Não é mimimi. Mimimi é porque você não tem coragem de assumir o seu erro e você tem medo de não dar conta. Isso sim é o que está acontecendo. Então, essa questão de estabelecer a conexão, ela é a primeira lição para você gerar a confiança. E aí eu quero te provocar no seguinte, você mudar um pouco dessa questão de ter tempo livre para ter tempo intencional. A organização ela começa pela sua mentalidade, entender que isso é importante. Você não precisa de 2 horas, você precisa de 2 minutos, às vezes 10 minutos. Nesse momento, o que o meu filho mais precisa? Correção, atenção ou conexão? Faça essa pergunta para você. Vou repetir para você, tá? Nesse momento, o que o seu filho mais precisa? Então, para um pouco, olha para você e faz essa pergunta. Nesse momento, quando você olha para o seu filho, quando você, né, se concentra na educação dele, e se você parasse agora, desse uma pausa nesse vídeo e prestasse atenção em você, você se perguntaria da seguinte forma: do que o meu filho mais precisa agora? De correção ou de conexão? E se ele precisa de conexão, já alcançamos o nosso objetivo. Então tem muitas ideias, eu trouxe muitas ideias aqui para compartilhar com você. Muitas ideias que podem aflorar a conexão de você, né, com o seu filho. Eu anotei algumas delas aqui. Então, algumas coisas você pode fazer com o seu filho para gerar conexão. Café da manhã junto, com uma pergunta positiva. Leitura de um versículo e oração ao acordar ou antes de dormir. Uma caminhada juntos no fim da tarde. 5 minutos de conversa, olho no olho, antes da escola. Quando você precisa buscar essas oportunidades, sabe? Use lembretes no celular. Algumas dicas importantes para você. Se você não tem o hábito, usa lembretes no celular. Tipo, conexão com o João. Momento com
Mariana, momento com Victória. Marca um encontro individual com seu filho. Tenha um tempo com ele. Vai na padaria, vai no parque ou vai no mercado, mas façam alguma coisa junto. O objetivo não é o lugar, é mostrar que ele é importante para você e você é importante na vida dele. Se você tiver mais que um filho, intercale. Tipo, tire um dia para um deles. Tire um outro dia para outro deles. Eles precisam de você. Trabalho, gente. Se cair no chão e quebrar, a gente consegue outro. Filho, não. Sabe? Poxa, de segunda a sexta, 5 minutos por dia. Teu dia tem 24 horas. Você não deveria dar 5 minutos. Deveria dar 1 hora de conexão, pelo menos, para os seus filhos por dia. Mas tudo bem se você não consegue. A gente não consegue, não é verdade? Mas não é essa quantidade de horas que eles precisam. Eles precisam só de um tempo junto com a gente. Eles precisam de um tempo para a gente estar conectado. Eles precisam de um tempo para a gente poder estar junto. Sabe? A gente precisa ter uma atenção também com as emoções dos filhos, sabe? Porque o que não é agendado vira improviso. E um pai que improvisa a conexão quase sempre esquece. Observe os sinais emocionais dos seus filhos. Organize sua atenção para perceber. Quando seu filho se fecha, ele estava feliz, de uma hora para outra ele se fechou. Quando começa a reagir com raiva, provocação ou apatia, sabe? Está com muita raiva, está apático. Quando está inseguro, envergonhado ou mesmo com medo. Esses sinais pedem conexão e não correção. Seja realista e consistente, mas não precisa ser perfeito. Apenas seja realista. E comece com aquilo que você pode. Dê nome ao processo. Filho, quero estar mais presente contigo de verdade. Fala, verbaliza. Não é só fazer as coisas, a gente precisa verbalizar. Registra esses avanços, tira foto, anota, sabe? Registra esses momentos, crie memórias afetivas. Às vezes a gente tem uma rotina apertada, pede ajuda, compartilha a tarefa, divide os horários, sabe, entre você e a tua esposa. Dá um jeito, sabe? Cria. Se você tiver realmente vontade de gerar conexão e de estar com seu filho, você vai dar um jeito. Eu tenho certeza disso. Você dá jeito para tantas coisas e você vai dar jeito para estar com seu filho. E a gente já vai caminhando aqui para o fechamento, tá? Eu já quero fazer uma breve conclusão com vocês sobre tudo que nós falamos. Espero que vocês também estejam gostando. Então você não precisa ter mais tempo. O que você precisa é usar o tempo com mais verdade. A conexão que transforma começa quando você para de adiar e começa a se entregar. Até onde cuidar das suas crenças, ou melhor, cuidar das crenças do seu filho, pode ser bom para você. Cuidar das crenças do seu filho é bom até o ponto que você se prepara para ter autonomia emocional e não dependência. É bom quando você fortalece a identidade e você é amado, você é capaz. Direciona a visão. Você pode errar e tentar de novo, sabe? Seu filho errou, direciona a visão. Filho, você errou, mas bora fazer. Você já errou um monte também como pai. Chama ele e fala, bora fazer de novo. Agora na próxima vai dar certo. Sabe? O que não é saudável é quando você super protege e impede a criança de lidar com as frustrações. Lidar, às vezes tem gente que fala assim, mas tem que deixar, claro que tem que deixar. Deixar não é abandonar. Deixar ele lá no cantinho lidando com a frustração, mas eu tô aqui, ó, eu tô de olho, eu tô atento, eu tô prestando atenção no que está acontecendo. E se eu ver que aquilo evoluiu muito, eu tô ali para acolher. Porque tem as fases
e tem com o que as crianças conseguem lidar e com o que elas não conseguem lidar. Então você precisa saber a medida do limite. Sabe, isso é estar perto. É como quando você ensinou teu filho a andar de bicicleta. Você ensinar o filho a andar de bicicleta como é? Você vai segurando o banco e às vezes você tem que dar um empurrão, mesmo sabendo que ele vai cair. Mas se ele cair, o que que você faz? Você vai lá, vê se foi grave. Se não foi grave, algo que está tudo bem, levantou, você vê que é um pouquinho só o susto, tudo, o que que você faz? Você fala, vamos de novo, levanta, vai dar certo a próxima. E você vai de novo, não, o pai não vai soltar. Vamos, 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 vamos. Mais forte, mais forte, mais forte. Solta de novo. E aí ele consegue e você vai do lado. Vai, vai, não para. Não para, continua, continua. E a criança continua pedalando, continua. E ela vai evoluindo, ela vai chegando, ela vai crescendo. Ela aprende algo novo. E aí você faz o quê? Você fica feliz. Os dois se abraçam e gera uma baita conexão. Porque gerou um aprendizado. Então, largar os filhos não é, vai. Aí você fala assim, não, tá na hora de aprender a pegar ônibus. Aí você vai, ensina a pegar ensina a andar no ônibus e solta. Tá na idade disso, ele já consegue se defender. Mas tem um monte de criança que faz, mas estão vulneráveis. Tem um monte de gente vulnerável. Mas eu aprendi assim. Tá bom. Que bom que deu certo. Mas seu filho não precisa aprender assim. Dê força para ele, coragem nos momentos certos. Ou você quer dizer para mim que uma criança de 7, 8 anos consegue se defender de um adulto na rua andando sozinha? Que uma criança de 7 anos, ela não tem a permissão de se distrair com algo na rua e acabar sendo atropelado, acontecer um acidente. Ou você vai cobrar de uma criança a mesma atenção de um adulto. E eu vejo pais fazendo isso com seus filhos. Se tiver que acontecer, vai acontecer. Claro. Solta o filho no meio do mato, cheio, por exemplo, né? Pega seu filho então, já que o que tem que acontecer vai acontecer, pega ele e solta lá na savana da África. Você acha que os leões e os animais vão fazer o quê? Não, o que tiver que acontecer, vai acontecer. Isso é ignorância. Isso é ignorância. Cada idade tem o seu desafio certo. Cada idade tem o seu desafio certo. Não antecipe os desafios na vida dos seus filhos. Cada momento tem um momento certo para um desafio que ele precisa e para um risco que ele precisa correr. Só que para ele correr risco, ele tem que estar preparado, principalmente emocionalmente. Aí tem uma mãe que uma vez falou assim, mas eu largo mesmo tal. Mas você vai ver, ela é destruída emocionalmente, totalmente desestruturada emocionalmente, arrogante, prepotente, não é humilde, não para em emprego nenhum, é difícil com relacionamento, está sempre apontando os erros dos outros. E o mundo inteiro é errado, só ela está certa. O filho sofre. O filho dela sofre demais com ela. Aquele menino sofre demais. Então, sabe, a gente como pai precisa entender que a educação ela é intencional. Sabe, então não precisa criar uma bolha para a gente impedir o filho de lidar com o mundo real. Até porque a gente precisa criar esse mundo real. O mundo real que o nosso filho vai lidar, a gente precisa criar dentro de casa e treinar ele. Não deixar ele ser treinado pelo mundo, mas eu treino os meus filhos criando os mundos dentro da minha casa. Os desafios eu posso criar em casa. A questão é, você está preparado para criar os desafios? Quando a criança ela não se sente vista, ouvida ou valorizada, ela desenvolve a crença de que ela não é importante. A criança, quando não é vista, ela desenvolve uma crença de que ela não é importante. E aí ela vai buscar o quê? A validação em outros lugares. Desenvolve medo da rejeição, necessidade de aprovação constante. Imagina isso se intensificando ao longo do tempo, cresce um adulto que precisa de aprovação.
E pessoas que precisam de aprovação têm medo de se expor. Tem medo de fazer um vídeo, tem medo de botar a cara na tela, tem medo de tirar uma foto, tem medo de errar, porque ela tem aquele sentimento sempre que precisa agradar. E se ela precisa agradar, ela não consegue ser ela mesma, porque ela tem uma crise de identidade, porque ela foi criada na base do seja perfeito. O estudo na Universidade de Harvard revela que crianças com pouco vínculo parental têm 3 vezes mais chance de apresentar comportamentos disruptivos, ou seja, comportamentos de risco. Sem uma conexão segura, sabe o que os filhos aprendem? Os filhos aprendem apenas a se esconder. Tem medo de compartilhar o que sente. Eles se isolam, eles ficam tristes, com medo, em crise. Evita diálogo ou aproximação com o pai. Rebeldia na adolescência, por quê? Problema de conexão com o pai. Todo filho rebelde foi falha na educação e falha na conexão. Não é na educação, é na conexão. A rebeldia na adolescência muitas das vezes acontece porque não é vínculo, né? Não há vínculo dos pais. Há uma ruptura de confiança. O que acontece? Se não tem conexão, não tem confiança, não tem conexão com os pais, o adolescente ignora conselhos, mente, se distancia, troca a figura da autoridade dos pais por um grupo de adolescentes iguais a ele. E isso faz com que ele se torne mais vulnerável a drogas, sexo, de forma precoce. São mais influenciáveis. Então, os filhos, meninos, eles acabam tendo também uma insegurança na sua identidade masculina. E aí gera uma série de outras coisas que a gente está vendo na sociedade atual. Então, muitas pessoas, muitos adolescentes rebeldes, pode perguntar como está a estrutura familiar deles. Pode perguntar. Adolescentes rebeldes, adolescentes que têm problemas com a sua sexualidade, tanto homem quanto mulher. Pergunta como é a estrutura familiar. Em quase, vou dizer quase porque não é na totalidade, mas em mais de 90%, tá, dos casos de problemas com a sexualidade, tanto menino quanto menina, ausência de pai e mãe, famílias desestruturadas. Pode perguntar para todos eles. Então, a conexão com seu filho é muito importante. Tudo começa, tá, nessa conexão. Por isso eu fiz questão de gravar esse primeiro episódio falando para você sobre a conexão. Falando para você sobre a importância de gerar essa parceria, essa proximidade com o seu filho, sabe? E para a gente encerrar e fazer a conclusão, como eu já havia dito, muitos pais só percebem o valor da conexão quando perdem o espaço emocional na vida do filho. E o resultado disso, sentimento de arrependimento e culpa, tentativas tardias e forçadas de reconectar, relação marcada por constrangimento e superficialidade. Um pai ausente pode se tornar um desconhecido amanhã. Eu vou repetir para você gravar. Um pai ausente hoje pode se tornar um pai desconhecido amanhã. Forte abraço, nos vemos no próximo episódio. O poder da paternidade. Eu vou gravar aqui, se for necessário, daí acrescenta. E se você gostou, deixe o seu like,
Compartilhe esse vídeo com mais pessoas, com mais pais que precisam entender o poder da conexão. Eu me chamo Davidson Ferreira, sou especialista em comportamento humano e liderança. Pai do Zezão, campeão sul-americano Vou repetir. Eu me chamo Davidson Ferreira, especialista em comportamento humano e liderança, pai do Zezão, campeão sul-americano de vôlei sub-14. Eu estou aqui para contribuir com você, compartilhar aquilo que eu tenho feito na vida do meu filho ao longo de todos esses anos e que tem gerado grandes resultados. Estamos juntos, eu sou um pai que ama meu filho e sei que você também ama o seu.